Alguns clientes chegam para mim com uma forte ideia de quais serão os seus traços mais evidentes no mapa dos caracteres, mas é bem frequente a surpresa. Meu Deus, eu me surpreendi com o meu gráfico e agora não estou entendendo nada. Bom, nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho por que essa confusão pode acontecer, especialmente com as pessoas que já estão buscando esse conhecimento e já estão entendendo um pouquinho sobre análise corporal e os traços de caráter. Vem comigo! E se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal. Estou sempre trazendo conteúdo sobre como se entender melhor, conhecer melhor as pessoas com quem você se relaciona e assim melhorar o seu dia a dia, a sua vida e o seu relacionamento com as pessoas. Meu nome é Sara Wutke, eu sou especialista em análise corporal e comportamental, palestrante, mentora e vai ser uma satisfação ter você aqui com a gente nesse time em busca do autoconhecimento. É bem interessante como as pessoas que já estão buscando por esse conhecimento chegam para o processo de análise corporal com uma ideia de quais serão seus traços mais evidentes. Isso é relativamente muito frequente, tá? E aí, algumas acertam, mas uma boa parte erra feio. E eu vou explicar por que isso acontece. Gente, quando vocês assistem vídeos sobre os traços de caráter, no impulso do negócio, vocês tendem a querer se identificar com a forma de agir dos traços, certo? Só que pode existir um viés muito grande nisso daí, tá? Porque nem sempre você utiliza todos os recursos dos seus traços. Muitas vezes as pessoas vivem uma vida sem saber que ela tem determinada habilidade ou talento, tá? Sem poder deixar aquele traço existir. Então, gente, tentar identificar os seus traços mais evidentes, observando a sua forma de agir, é um erro muito grave, tá? Dentro do processo de análise corporal, eu não conheço a pessoa, mais de 90% dos meus clientes eu nunca vi na vida. Então, eu me prendo ao formato do corpo da pessoa e vou literalmente observar essas características físicas para montar o mapa dos caracteres. Assim, eu elimino qualquer interferência, certo? E ali eu vou ter de fato como aquela mente foi programada para funcionar desde a infância. Eu vou entender de fato quais as dores dessa pessoa, quais os possíveis conflitos que ela vivencia e quais os reais recursos que ela tem, quais os super talentos dela, tá? Mesmo sem conhecer, e na verdade é melhor que nem conheça para não ter essa interferência, tá? Então por isso é muito frequente essa confusão toda, porque vocês acabam querendo se identificar não pelo formato do corpo, mas sim pela forma de agir. Eu vou trazer alguns exemplos na prática para vocês entenderem como isso funciona. Uma vez eu atendi um cliente, claro que eu não vou mencionar o nome de ninguém, né? Mas atendi um cliente uma vez que tanto ele como a família jurava que ele tinha um masoquista lá nas alturas, porque sempre muito fechado, caladão, né, mais reservado, bem conservador. Gente, na análise corporal, a rigidez dele, lá em cima, bastante psicopatia, uma pitada de oralidade, tinha sim um masoquista ali importante, mas não era o traço mais evidente dele, era o terceiro traço dele. Então, o que acontece nisso daí, gente? Eu sempre digo que do 0 aos 7 anos, o nosso ambiente molda, né, os nossos traços de caráter. E dos 7 anos em diante, o nosso ambiente determina como nós vamos utilizar esses traços de caráter. Então, sim, a história de vida da pessoa, as experiências que ela vivenciou ao longo da vida, vão determinar diretamente como ela vai utilizar isso. No caso especificamente desse cliente, ele vivenciou um trauma muito grande na separação dos pais. Resumidamente, ele ocupou o lugar do pai nessa família. Ele era o filho mais velho, tinha 2 irmãs mais novas e ele se viu aos 13 anos responsável pela mãe e as irmãs. Ou seja, ele condicionou a vida toda dele a carregar um peso que não era dele.
E por isso ele se via muito masoquista. Por quê? Ele se responsabilizou muito cedo. Ele se responsabilizou por coisas que não eram responsabilidade dele. E isso fez com que ele se moldasse, sobrecarregasse demais esse traço de caráter masoquista. E era o que mais evidenciava na forma de agir dele. Mas não era o traço mais evidente. Vocês entendem a diferença? Depois do processo de análise, palavras dele, tá? Foi como tirar a mochila das costas. Ele tirou um peso enorme das costas quando ele voltou para o lugar de filho. E ele entendeu que aquele lugar de provedor, de protetor, era do pai que se ausentou e não dele. Isso tirou um peso das costas e o possibilitou utilizar todos os outros recursos que ele tinha. E assim a rigidez aflorou, a psicopatia também, a oralidade também. Ele se tornou uma pessoa muito mais espontânea, mais leve, mais comunicativa. Um outro exemplo que eu vou trazer aqui pra vocês. Agora uma mulher, tá? Ela chegou pra mim jurando que ela tinha 90% de esquizoide. Ela tinha certeza que ela tinha muito esquizoide, porque ela não gostava de gente, ela não gostava de se relacionar muito, ela era muito fechadona, quieta na dela, adorava ficar sozinha. Gente, pasmem, traço de caráter rígido era o mais evidente nessa pessoa. E aí o que acontece? Por que, Sara? Como que a gente explica isso? Simples, gente, uma rígida de 30% na dor. Essa rígida na dor não vai querer se mostrar para o mundo, não. E aí sabe o que essa rígida vai fazer? Vai se juntar ao masoquista e esquizoide que adoram uma caverna. Pronto, prato cheio. Por isso que ela gostava de caverna. Não era muito esquizoide, era rígida na dor. Gente, e é libertador quando a pessoa entende tudo isso. E quando eu mostrei o gráfico, ela questionou. Ela falou, não sou rígida não. E fui explicando então para ela, ela falou, sim, faz sentido, faz total sentido. Então assim, é libertador quando a pessoa consegue se entender, se encontrar no meio disso tudo. E agora, compartilhando uma outra história, e na verdade essa aqui é bem frequente até, que é a combinação do traço de caráter rígido com o traço de caráter oral, especialmente nas mulheres. É muito frequente encontrar esses dois traços evidentes onde a oralidade não pode existir. O que é isso, Sara? É quando a rígida quer ganhar tanto espaço na vida dessa pessoa que ela não se permite ser frágil, vulnerável, receber carinho, cuidado, ou seja, ela não deixa a oral dela existir. Então, gente, a gente identifica um traço de caráter na dor de duas formas. Ou quando esse traço de caráter está sobrecarregado, usando muito os seus recursos, as suas habilidades, como no caso desse exemplo que eu dei, né, o primeiro exemplo que eu dei do masoquista, tá? Ou a outra forma do traço estar na dor é quando esse traço não pode existir, que é o caso desse segundo exemplo. Essa mulher não permitia que a rígida dela brilhasse e esse traço ficou na dor a vida inteira, tá? Isso pode acontecer por conta do ambiente ou pode acontecer por conta de conflito interno entre os traços, tá? Nesse exemplo entre rígida e oral, muitas vezes a oral não pode existir não por conta do ambiente, né? Ou não somente por conta do ambiente, mas também por um conflito interno entre os traços. É a rígida que precisa tanto mostrar o seu valor que não deixa essa oral existir. Então, gente, o processo de análise corporal, ele é completo e ele é libertador, porque você entende esses conflitos internos e você passa a se posicionar diante da vida de uma forma totalmente diferente, conhecendo suas reais habilidades, seus recursos, os seus superpoderes. Se você ainda não passou pelo processo de análise, te convido a mergulhar nessa jornada. Vai ser libertadora para você também. Um beijo grande e até o próximo vídeo.